Método, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, todos os dias, sempre por volta das 4 e 5 da tarde, com a gente aqui no Band News FM em alta frequência. Tá aí o Andreasa mais uma vez, em meio aos livros, como sempre. Andreasa, tenta explicar pra gente, há um dilema posto à mesa de discussão no que diz respeito ao teto de gastos, Andreasa. Que baita confusão, hein? Explica pra gente, por favor. Boa tarde pra você. Fala aí, Fábio. Alô, pessoal, um beijo especial no nosso ouvinte querido. Fábio, eu, nessa altura, penso que não há dilema algum. O teto de gastos já era, projetando o futuro, talvez ao fim da gestão de Rodrigo Maia como presidente da Câmara, talvez Rodrigo Maia seja aquele, pelo menos tem dito, que segura o teto de gastos. Ao fim desse período, tendo em vista os desafios impostos pela pandemia e a necessidade de encontrar maneiras de financiar o tal programa Renda Brasil, ex-Renda Brasil, agora Renda Cidadã, acho muito difícil que não se reveja o teto de gastos, que não haja uma discussão sobre flexibilização do teto de gastos. Aquele ambiente que nós conhecíamos em 2016, quando o teto de gastos foi estabelecido, essa política fiscal foi estabelecida, aquele Brasil não existe mais, né? A pandemia fez acelerar uma transformação da convenção social que ora impõe o que a gente pode chamar de pressão para que o Estado induza a economia, ajude as pessoas, especialmente os mais pobres que foram depauperados. E tem a matéria eleitoral. Jair Bolsonaro está em campanha para 2022, o auxílio emergencial decisivo, salvador para a vida de milhões de pessoas, veio e serviu como um ativo também, além da sua necessidade, um ativo eleitoral fulminante para Jair Bolsonaro, tendo impacto na sua popularidade. O auxílio emergencial acaba no final do ano, há uma pressão e há uma demanda para que ele seja perenizado, daí porque não há a menor dúvida de que tenha o nome que tiver e financiado como for, o tal Renda Cidadã virá, como disse o Rogério Marinho, na matéria que resultou numa conflagração com Paulo Guedes, virá por bem ou por mal, virá furando o teto de gastos ou não furando o teto de gastos. O que me incomoda muito aí é uma perversidade do governo Bolsonaro, mais uma, que não mata no peito e diz publicamente para a sociedade que quer e precisa rever o teto de gastos. Seria muito honesto vir a público, abrir essa discussão, propor o debate e liderar o debate. Um debate franco, como eu disse, honesto, não significando o fim do teto de gastos, mas uma revisão do teto de gastos, uma flexibilização do teto de gastos, porque tudo mais constante, com todos os embates políticos que há, não se consegue encontrar e não se quer também mexer em pontos muito sensíveis, não se tem meios, não tem postura política para financiar o Renda Cidadã, e não apenas o Renda Cidadã, a pressão mesmo derivada da pandemia. Seria muito mais honesto, muito mais legal, muito mais franco, de altíssimo nível, que o governo, em vez de lançar vários balões de ensaio especulativos, estimulando inclusive que o parlamento fizesse esse papel, como nós vimos na semana passada, o senador Márcio Bittar, relator do orçamento, manipulado mesmo para o governo, que plantou nele a ideia de usar os recursos destinados aos precatórios, uma ideia esdrúxula, né? São dívidas da União já transitadas em julgado, e aquela ideia veio do governo, plantada em Márcio Bittar como balão de ensaio, uma ideia esdrúxula, mais uma, a sociedade reage, o parlamento reage, a imprensa reage, aí o governo dinamita a ideia que ele mesmo plantou, queima os parceiros, e com isso vai gerando uma série de impasses que nos pressionam para, se aproximando o final do ano, eleição comprimindo o calendário, também o final do auxílio emergencial, os milhões de assistidos por esse auxílio emergencial que precisarão da perenização desse auxílio por meio do Renda Cidadã. Pronto, está criada a situação para que o governo, lavando as mãos, se recusando a ser formulador, proponente e viabilizador de soluções de políticas públicas, o governo empurra mais uma vez a solução para o parlamento. Vai caber ao parlamento fazer ver e assumir que talvez seja necessário, e me parece que seja, rever
o teto de gastos, o ônus desse movimento maduro recaindo sobre o lombo do parlamento e os louros da glória, os benefícios decorrentes da perenização do auxílio emergencial, do Renda Cidadã, cabendo, mais uma vez, como sempre, ao presidente Jair Bolsonaro. Eu acho, pessoal, que esse é o cenário que está desenhado. Se pode contar com o Renda Cidadã, o Renda Cidadã virá, é uma demanda da sociedade, a agenda está implantada e parece incontornável, a questão é como financiá-lo, os impasses sobre como não financiá-lo parecem interditar a discussão, a única solução sendo provocada pelo governo, a revisão, a flexibilização do teto de gastos, a ser responsabilidade do Congresso, os louros da glória para o governo. A gente já viu isso várias vezes, eu acho que nós caminhamos para isso, pessoal. Agora, Andreasa, você acha que o fato de o governo não matar no peito e dizer e propor abertamente a discussão sobre a revisão do teto de gastos tem mais a ver com os grupos que apoiam o governo, que ao menos o apoiaram no momento da eleição, ou com os grupos que fazem oposição a ele? O que eu quero dizer com isso? É mais uma tentativa de fazer uma sinalização aí aos mercados, ou eu acho o mercado sempre uma coisa muito etérea, mas enfim, aos mercados, né, que o apoiaram pelo menos no momento da eleição, ou é uma tentativa de não se aproximar a uma agenda de grupos de oposição que ele rechaça e que também defendem uma revisão do teto de gastos? Eu acho que tem as duas coisas, Gabi, mas primordialmente o governo não querendo... é a razão por que mantém Paulo Guedes. Tá? Paulo Guedes quer ficar, está totalmente esvaziado politicamente, mas ele serve para enganar alguém ainda, né, em termos de fachada liberal reformista. Eu acho que tem a mesma lógica. O governo não quer ostentar a responsabilidade por propor a revisão dessa âncora fiscal tão importante, tão significativa, associada ao programa com o qual foi eleito o governo. Então, sabe que o impasse está criado, sabe que se precisa financiar várias coisas, entre as quais o Renda Cidadã, e aposta mais uma vez em lavar as mãos, gerar uma espécie de fato consumado, empurrando a responsabilidade por viabilizar e, portanto, passando o ônus adiante para o parlamento. Eu acho que é isso que está colocado. O governo, o governo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro só admitem se expor como irresponsáveis do ponto de vista fiscal quando para beneficiar especificamente grupos de pressão do seu interesse. As Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública, aquelas que são as bandeiras históricas de Jair Bolsonaro como líder corporativista. Para além disso, ele já percebeu que pode gerar impasse, criar situações incontornáveis e empurrar a solução para o parlamento, sabendo que as glórias serão suas do governo. Eu acho que é mais por aí, Gabi, mas a questão é muito boa. Mas o Renda Cidadã vem exatamente para roubar o discurso dos seus adversários, né? Não deixa de ser uma anulação da marca Bolsa Família, associada historicamente aos governos do PT. Esse programa vem para incorporar e ampliar em muitos milhões os beneficiados pelo Bolsa Família, inclusive aumentando o valor destinado às famílias. Então é um movimento de incorporação mesmo do discurso alheio. A verdade é o seguinte: politicamente, projetando 2022, Bolsonaro está em campanha permanente, tudo mais constante, o presidente trabalha com a faca e o queijo na mão, pessoal. É isso, muito bem. E naquela manhã da semana passada, o Guedes bateu na mesa, negou com tanta veemência essa utilização dos precatórios para financiar o Renda Cidadã, que parecia até que alguns marcianos tinham descido aqui na Terra e feito a proposta desastrosa, né? Que ele não tinha nada a ver com aquele assunto. Ô Andreasa, obrigado mais uma vez, até amanhã. Amanhã tem mais, pessoal. Tchau, beijo, bom trabalho. Tchau.